Olá, muito boa tarde para você de casa que acompanha a programação da RIT. Prazer estar mais uma vez na sua companhia com Consulta ao Doutor, programa feito para esclarecer as suas dúvidas. Hoje é dia de tema jurídico. Você sabe, de segunda a quarta a gente fala de saúde, quinta-feira é dia de tema jurídico. E o nosso telefone está sempre aberto à sua participação. 0 operadora 11 3337 5886 para você ligar, fazer a sua pergunta, participar aqui ao vivo com a gente. Nosso e-mail consulta@rittv.com.br para você mandar não só a sua dúvida, mas também a sua sugestão, a sua ideia. Porque você de casa pode nos ajudar a produzir o programa. Basta que você faça o seu pedido, conte pra gente qual o tema que você quer ver aqui no programa, que a gente procura um especialista e faça uma consulta dedicada a você para esclarecer as suas dúvidas. E você também pode nos acompanhar pelo Twitter, @consultadoutor. Você segue a gente lá, a gente sempre conta o que está acontecendo aqui, fala um pouquinho sobre o tema do dia. Você também pode deixar o seu recado pra gente via Twitter, tá certo? E hoje a gente recebe o Dr. Marcos Soler, advogado, especialista em Direito Civil e Trabalhista e também teólogo. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Prazer lhe receber aqui. Prazer é todo meu, obrigado pelo privilégio. A gente que agradece. E nosso convidado veio hoje para falar, olha só, tô com o livro aqui em mãos, A Igreja e o Direito Brasileiro. Que tema interessante. Estava dando uma olhada aqui no livro, doutor, e aí o senhor fala na introdução, né, que o livro ele dá destaque para a importância dos ensinos bíblicos e da pessoa de Jesus na formação do direito. Explica melhor isso para a gente? Com certeza. Esse livro ele trata a respeito do direito, especificamente, mas antes de tratarmos do direito, a gente tece algumas questões, como que o direito foi influenciado por quem? E podemos observar que o direito ele foi muito influenciado pela igreja, principalmente pela pregação do evangelho, né? A ética, a moral, o amor pregado por Jesus influenciou o direito em todos os países né, democráticos, sem dúvida alguma. Bom, daqui a pouco eu vou querer saber mais o que a gente encontra da Bíblia, né, na nossa legislação, mas antes eu queria saber qual foi o objetivo do senhor ao escrever esse livro, porque é um tema interessantíssimo, mas não é algo que a gente vê ser discutido aí todo dia, né? Não é uma discussão muito comum. É verdade. Veja, o Brasil é um país estritamente cristão. No último censo do IBGE, 89% declararam-se cristãos. Este número, evidentemente, entre católicos e evangélicos. Então, aproximadamente, somos 150 milhões de cristãos no Brasil. E provavelmente, deste número, 80 ou 90 milhões frequentam uma igreja regularmente. Veja, há uma lei que trata sobre os direitos do trabalho, a CLT, que rege milhões de trabalhadores no Brasil, correto? Há uma lei previdenciária também que trata da questão previdenciária daqueles que se aposentam, dos idosos no Brasil. Há uma lei também, o Código de Trânsito, que regula todos os motoristas, e são milhões dele. O Código Consumidor, da mesma forma, todos os brasileiros. Veja, o contingente de cristãos no Brasil, 90 milhões, que frequentam uma igreja. Será que há uma relação legal, uma relação jurídica desses membros, dessas pessoas que participam da igreja, com a igreja, da igreja com a sociedade, a igreja com o Estado? Então o livro ele reflete sobre essas questões. E nós, ao analisarmos todos os ramos do direito, todos eles, né, o direito civil, direito constitucional, direito penal, direito trabalhista, sempre há uma aplicação legal, né, ou uma aplicação jurisdicional, uma decisão jurídica, né, que trata sobre a igreja. Então é um tema extremamente abrangente. Agora, existe uma lei específica que trata da questão da igreja, a formação de uma igreja, porque a gente sabe algumas coisas específicas, assim, a igreja não paga impostos, igreja isso, igreja aquilo. Existe, então, uma lei que rege tudo isso. Sim. Ao analisarmos todos os diplomas, né, todos os ramos do direito, nós vamos ver que a maior incidência de referências em relação à igreja está no direito constitucional brasileiro. Na Carta Magna, a Constituição é a lei maior deste país, portanto,
se o Estado, se o município ou mesmo o Congresso quiser fazer alguma lei, não pode contrariar a Carta Magna. Depois nós vamos falar até sobre algumas questões relacionadas a isso. Então veja, só na Constituição, lá há 4 pontos importantes que tratam sobre a questão da igreja. O primeiro dele é a questão da liberdade religiosa. Lá no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, fala que é inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurados os locais de liturgia, os locais onde os cultos são realizados. Veja, isso é um marco, né, na história brasileira, porque a liberdade religiosa foi conquistada há mais ou menos 120 anos atrás. Então, provavelmente, nossos avós, nossos bisavós, eles não gozavam de liberdade religiosa. Quando nós vemos 80, 90 milhões de pessoas frequentando igrejas, eles devem ser gratos àqueles que sofreram perseguições, até morreram ao fio da espada, justamente para conquistar esse artigo na Constituição Federal da liberdade religiosa. Veja, na Constituição também trata sobre a imunidade tributária do templo, né? O templo goza de imunidade. Na Constituição também trata sobre a questão da laicidade do Estado, quer dizer, o Estado ele é separado, não é, da igreja, ele não pode interferir em assuntos da igreja. Está lá no artigo 19, inciso 1º, né, que o Estado ele não pode embaraçar, né, os trabalhos da igreja. E também na Constituição Federal está a questão do ensino religioso nas escolas. Então veja, a Constituição Federal é o diploma maior e trata com muita dignidade, com muita honra a questão da igreja. E a partir desses ensinamentos, desses artigos que a doutrina entende como cláusula pétrea, quer dizer, são cláusulas que não podem ser mudadas. Então, todas as outras leis têm que respeitar esses princípios que eu me referi agora para você em relação à Constituição Federal. Bom, então a lei não pode interferir no funcionamento da igreja, mas isso não quer dizer que a igreja não esteja sujeita à lei. A igreja tem... Com certeza. Deveres. Por exemplo, a liberdade religiosa não me dá o direito, né, de usurpar desse direito, porque não é um direito absoluto a liberdade religiosa. Veja, por exemplo, o direito à vida é muito mais importante que a liberdade religiosa. Até no livro nós tratamos diversos casos, diversos exemplos nós damos. Por exemplo, há uma denominação religiosa que ela não faz transfusão de sangue. O filho às vezes pode ficar doente, né, e necessitar da transfusão de sangue, eles não fazem porque eles interpretam o texto da Bíblia, né, sangue como alma. Então a doutrina deles não admite jamais a transfusão de sangue. Então veja, se o médico não tiver um outro procedimento, né, qual que prevalece mais? A liberdade religiosa, o direito de religião dele ou o direito à vida? Então há muitos casos judiciais, decisões, né, em que o médico ele fez a transfusão de sangue para conservar a vida daquela pessoa e a família entrou com processo contra ele. Olha, e aí? Como é que fica isso? Mas, evidentemente, que não prosperou essa ação de indenização contra o médico. Mas o mais aconselhável é que, quando surgem casos assim, o médico ele pode requerer uma liminar perante o juízo, né, que questão de poucas horas, né, ele tem uma ordem judicial autorizando ele fazer essa transfusão de sangue para preservar a vida daquela pessoa, independente, né, daquilo que a família crê em relação à transfusão de sangue. O direito à vida está acima da liberdade religiosa. Bom, queria saber especificamente no caso do Brasil, se houve influência do Estado na igreja, enfim, influência da igreja no Estado, como é que isso aconteceu?